Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Vamos à leitura de um texto de Ugarit Raichanra. É impossível ter a compreensão correta da Bíblia hebraica sem o conhecimento dos textos ugaríticos. Vou repetir. É impossível ter um conhecimento da Bíblia hebraica, um conhecimento adequado, sem conhecer, saber, ter contato, ter lido, pesquisado os textos de Ugarit. Não há dúvidas e não é alvo de debate. Os textos ugaríticos são mais antigos que a produção textual da Bíblia hebraica. Tudo que temos em relação ao Deus Yahvé, suas propriedades divinas, na verdade, são apropriações dos deuses ugaríticos, principalmente o Deus El, o Deus Baal, principalmente destes dois deuses, El e Baal. Na referência a CAT 101, veremos a seguinte descrição de Baal. Baal está sentado, entronizado em sua montanha como um estrado, Adu como o oceano cósmico, no meio da montanha divina Safon, no meio do monte da vitória, 7 relâmpagos, 8 depósitos de trovões, um relâmpago em forma de árvore, sua cabeça está adornada, com orvalho entre os olhos, sua cabeça como uma chuva torrencial dos céus, está lacrimejando, como o vinho é o amor do seu coração. Lemos a referência de um texto do ciclo de Baal. Vemos a cena da alegria de Baal em ser entronizado. Vemos as suas características divinas e veremos muito mais neste vídeo. Vamos ao excelente livro de Arqueologia Bíblica e História do Antigo Testamento, Canaanite Might and Hebrew Epic, Ensaios da História e Religião de Israel, de Frank Moore Cross. Preste bastante atenção nas leituras que farei do livro e também nos comentários que trarei. O Iauísmo, ou seja, a religião de Yahvé, também tem uma dívida com os mitos de Baal. Nas primeiras fontes poéticas, a linguagem que descreve Javé, o tetragrama, como o guerreiro divino manifesto, é empregada quase diretamente das descrições cananeias da teofania de Baal como Deus da tempestade. Na verdade, qualquer discussão sobre a linguagem da teofania no antigo Israel deve começar com um exame da tradição cananeia. Ou seja, se não for por esta via, é uma discussão inútil, ao meu ver, que é o que acontece com diversos crentes. Eles desconhecem totalmente as tradições ciro-palestinas, as tradições religiosas ugaríticas cananeias. Não é dado a eles não somente a oportunidade
de conhecer os achados de Ugarit, e olha que nós estamos falando de achados arqueológicos que foram encontrados nos anos de 1928, 29 em diante. Textos que já são traduzidos, diversos estudos publicados ao redor do mundo, diversos livros best-sellers de referência mundial sobre o tema Ugarit e o Antigo Testamento. Curiosamente, em português, pouco temos sobre a questão de Ugarit. E é puramente por interesses comerciais religiosos. Então, aqui, fecha aspas, é a minha opinião, do porquê de tanto desconhecimento e não publicação por parte de editoras que se dizem teológicas e cristãs das informações de Ugarit. E as poucas citações que tem por parte de religiosos são totalmente desestruturadas da verdade acerca deste tema, pelo menos as que eu encontrei. Fecho aqui aspas. Então, voltando à análise do que o professor está dizendo, ele está correto. Não há como fazer uma análise, uma discussão da linguagem, da teofania do Antigo Israel, sem um exame das tradições cananeias. Baal, que em certa ocasião é chamado de o Deus Adu, Senhor da nuvem tempestuosa, ou Senhor do Nimbus, aparece entronizado em sua montanha recém-conquistada. Texto ugarítico, que nós vimos anteriormente, Baal está entronizado em sua montanha como um estrabo. No meio da sua montanha, o divino Monte Safon, né? Está aqui, divino Safon. É o Monte Safon. A teofania dele, a manifestação desses raios e relâmpagos, é uma descrição de um guerreiro vitorioso. 7 relâmpagos ele lança, 8 depósitos de trovões, um relâmpago em forma de árvore, sua cabeça está adornada. Fisher chama a atenção para a identidade desta descrição com representações iconográficas de Baal e do deus da guerra Sírio. O pano de fundo cultual da cena é evidentemente o retorno do deus após a vitória sobre Iã, ou dragão do dilúvio, e sua subsequente posição em seu trono, manifestando-se como Senhor da tempestade. Agora pare para prestar atenção no que eu vou falar agora. Adiantaria um crente não conhecedor da própria Bíblia ter acesso a um estudo desse? Não. E por quê? Por quê? Se ele não conhece a própria Bíblia hebraica, como que ele vai traçar os paralelos textuais entre o ciclo de Baal e os textos bíblicos? Por exemplo, um leitor atento ou um ouvinte atento daquilo que eu estou falando aqui, ou um leitor atento do livro que eu estou citando, da referência bibliográfica, notoriamente, ele vai lembrar-se do Salmo 29. Notoriamente, ele vai lembrar-se do Salmo 74:13. Ele irá se lembrar do livro de Jó, capítulo 26, versículo 12. Vai se lembrar do Salmo 82. Vai se lembrar do Salmo 88. E tantos outros salmos e passagens bíblicas que tomam por herança a linguagem que é devotada a Baal em sua escritura, tomada por apropriação do redator da Bíblia hebraica e direcionada a Iavé. Se o próprio crente não conhece, não lê, não tem a memória para recordar-se dos textos, do objeto de sua religião, que é a Bíblia, como que ele terá condições de, ainda que tendo acesso aos textos ugaríticos, traçar os paralelos? Ou seja, trazendo de novo a minha opinião acerca desse tema, o cristianismo como religião e tantas outras que tem por objeto a Bíblia, não faz um estudo crítico literário da mesma, mas apenas uma leitura
dogmático-religiosa. Inclusive eu falei sobre isto num vídeo anterior, falando dos tipos de leitura da Bíblia. Pode-se dizer que a teofania ocorre em seu templo no Monte Safon, ou Zafon, e ao mesmo tempo no ritual em seu templo terreno, em sua plataforma ou estrado, representando o divino Monte Zafon, ou seja, tanto numa questão de uma dimensão divina, tanto numa cosmização ou consagração do próprio Monte Zafon, literalmente falando. Infelizmente, a tabuinha está muito danificada. Para decifrar o próximo episódio, parece estar no meio do seu harém. Então, numa parte que está danificada da tabuinha de Ugarit, parece que Baal ele tem um harém. Então é impossível também nós não associarmos esta questão em relação, por exemplo, ao harém de Salomão. Também seria uma tradição muito pertinente de se observar. Num texto intimamente relacionado, depois de El dar o decreto para a construção do templo de Baal em Zafon, a senhora Asherá elogia a sábia decisão de El. Antes de ler o texto, a sentença textual de Ugarit, lembrando que eu já fiz o vídeo aqui mostrando os paralelos entre a construção do templo de Yahweh, de Javé, e a construção do templo de Baal. Vamos ao texto ugarítico que diz: eis que agora Baal designou suas chuvas. Ele marcou a estação chuvosa e com neve. Ele trovejou nas nuvens tempestuosas. Ele lançou seus raios para a terra. Num texto paralelo, a teofania de Baal coincide com a abertura de uma janela pelo deus artesão no novo templo de Baal. Baal emite sua voz sagrada, Baal repete a expressão dos seus lábios, sua voz sagrada despedaça a terra. Ao seu rugido, as montanhas tremem. Longe, antes do mar, os lugares altos da terra tremem. Na tradição mista preservada em Ugarit, tanto Baal quanto sua consorte Anat são creditados por matar o dragão de 7 cabeças. Lembra do Leviatã? Os monstros marinhos, o monstro de 7 cabeças? Ambos também são creditados com batalhas vitoriosas sobre Ian, Nahar. Evidentemente, temos em cada caso aloformas do mito cosmogônico básico. Importante para os presentes propósitos é a fórmula cosmogônica encontrada no texto a seguir. Quando você, Baal, feriu Lotan, em outras traduções Litã, o dragão primitivo, destruiu a serpente sinuosa, em outras traduções a serpente sinuante ou enrolada, o monstro de 7 cabeças, então os céus murcharam e caíram, como as alças da sua roupa. O colapso do cosmos em resposta à batalha do guerreiro divino é bem conhecida na tradição bíblica. Um exemplo particularmente bom é encontrado no Cântico da Guerra de Yahweh, no livro de Isaías, do capítulo 34, após o anúncio da proibição de todas as nações e seus exércitos, lemos: os céus se enrolam como um pergaminho, e todos os seus anfitriões definham, à medida que a folha da videira murcha, à medida que o figo cai. Um exemplo igualmente útil é encontrado em Abacuque 3, 5 a 12, descrevendo a marcha do guerreiro divino diante de quem as montanhas se despedaçam e a terra treme. Baal era o guerreiro divino, e o trovão também
era bem conhecido no Egito. Interessante é uma comparação do faraó Akenaton com Baal, numa carta de Abimilque de Tiro, escrita ao seu soberano por um escriba egípcio. Trecho da carta: que emite seu grito de batalha nos céus, como Adu, de modo que toda a terra treme com seu grito. Várias passagens, embora não descrevam diretamente a epifania do Deus da tempestade, são úteis para revelar a dupla face do papel de Baal como Deus da tempestade. Por um lado, o terrível guerreiro diante de quem toda a natureza empalidece e morre. Por outro lado, o Deus cujo domínio traz chuva frutífera que faz florescer o deserto. Então nós temos textos, como nós já lemos outrora, que falam diretamente desta questão de Baal. E nós temos textos que, ainda que poéticos ou indiretos, ou seja, como nós iremos ler na epopeia de Akhrat, que faz citações a Baal que ainda nos ajudam, são úteis para revelar a dupla face do papel de Baal como Deus da tempestade. Então, dentro da própria literatura ugarítica, nós temos textos diretos e indiretos. Um destes textos indiretos é na epopeia de Akhrat, que diz o seguinte: 7 anos Baal falhou, 8 o cavaleiro das nuvens, sem orvalho nem chuva, não há aumento nem o bom som da voz de Baal. Há também uma passagem que pode ser comparada quando há a visão de El, na qual a vinda de Baal é revelada. Os céus estão chovendo óleo. O Hadis está cheio da bebida sagrada, ou outras traduções, cheias também de mel. A comparação do hidromel dos nórdicos. Então, meus amigos, existem estas e muitas outras tradições que revelam a apropriação literária, cultural e religiosa do Deus Yahvé, tomando, vamos dizer assim, os poderes de Baal, tomando a divindade de Baal, incorporando ao próprio panteão judaíta, porque exatamente, Yahvé é encontrado com a sua Asherá, suas serpentes, seus cavalos solares e por aí vai. Yahvé também terá o seu panteão celeste. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.